Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar, como sempre a gente faz, aquela homenagem ao mentor da nossa casa, com a canção que o Ricardo, compôs para ele. E Ricardo Cláudio foi. Se alguém age
estar inquieto. Se outrem te prejudica propositadamente, o drama deve ser dele. Em qualquer situação, espanca a desconfiança da tua agenda de atividade, permanecendo tranquilo e feliz. É aquela história, né? Quem sofre somos nós mesmos. Então fica aí a reflexão dessa noite. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando com Deus e pedindo a esse Pai amoroso que permita que Jesus nos auxilie através desta casa que é comandada pelo nosso querido Padre Germano, que toda essa falange de trabalhadores possam nos envolver, nos auxiliando de acordo com as nossas dificuldades. Cada um de nós vive momentos difíceis, conflitos, preocupações, sofrimentos, doenças. Se não é conosco, é com alguém muito querido. Portanto, todos nós precisamos de ajuda. Viemos a essa casa esta noite para buscar o conhecimento, o entendimento da doutrina, mas também para nos tratarmos física e emocionalmente. Que cada um de nós esteja conectado com o alto para receber essas bênçãos. Pedimos por todos os nomes que foram colocados nas caixinhas, pedimos a espiritualidade responsável pela fluidificação das águas que coloque em cada garrafinha ali a continuidade dos seus tratamentos. Pedimos pelo nosso querido irmão Rubens, que hoje fará o uso da palavra, que seja amparado e inspirado para que possamos ouvir o que precisamos nesta noite. E assim, então, agradecidos já por tudo que já começamos a receber ao atravessarmos aquele portão, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. E assim seja, graças a Deus. Boa noite, meu irmão. Muito obrigada pela presença, apesar dessa chuva aqui, que quase que não deixou você chegar. Mas que bom você está aqui, a casa é sua, fica à vontade. Boa noite, queridos. Boa noite. A maioria já me conhece, né? Não precisamos de tantas apresentações. Então, mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui nesta casa. Traz alegria, traz paz, alegria. Eu sou tão bem recebido, eu sempre agradeço muito. Hoje vamos falar sobre a compreensão. Nossa leitura de harmonização já deu um tom, já deu muito tom no que nós vamos refletir no dia de hoje. Lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, Jesus vai tratar de, em 3 versos, ele vai falar uma questão muito interessante. Antes de falar, repetir o que Jesus diz, lembrar que é o Sermão do Monte. Jesus fala isso dentro do Sermão do Monte, o discurso mais importante da história da humanidade. E ele, Sermão do Monte, no livro de Mateus, onde ele é melhor especificado, onde ele é melhor colocado, no capítulo 5 ele divide em 3 partes. No capítulo 5 Jesus fala ao povo comum, no capítulo 6 ele fala aos ricos, e no capítulo 7, onde está essa máxima de Jesus, ele fala aos poderosos, aos que são os donos do poder daquela época, os fariseus, saduceus, escribas, herodianos, enfim, que eram nada mais nada menos que partidos políticos, dentro da ideia das seitas que tomavam conta do templo, os responsáveis pelo templo, partidos. Um pensava uma coisa, outro pensava outra, outro era mais para o lado de Herodes, outro era mais para o lado dos romanos, outros eram mais para o lado das forças, a força física, quer dizer,
buscavam se libertar do jugo romano através da força, enfim, eram pessoas que tinham poder. E o que Jesus vai dizer? Como é que vedes um argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no seu? Como é que você diz para o seu irmão, eu vou tirar o argueiro do seu olho, mas permanece com a trave no seu olho? Jesus vai dizer a belíssima frase, hipócritas, primeiro tire a trave do vosso olho, então vede como podereis tirar o argueiro do olho do seu irmão. Isso é muito importante para entendermos a ideia de compreensão. E aqui, a ideia de compreensão é absolutamente ligada à compreensão ao próximo, ao nosso irmão, como Jesus coloca aqui. Jesus deixa muito claro. Tá? E eu sempre, quando penso nessa passagem de Jesus, nesses versos, eu lembro de uma historinha que eu estudei há muito tempo e sempre gosto de repetir quando tenho que tratar dessa questão. Não sei se vocês já ouviram, curtinho. Era um casal um senhor e uma senhora, e a janela da sala dessa senhora dava para o quintal da vizinha. O que acontecia? Toda vez que a vizinha ia botar o seu lençol para corar, para secar, a senhora daqui ficava olhando da janela e dizia para o marido, olha lá, aquela mulher muito boca, o lençol dela todo encardido. Isso foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que um dia o marido lá não falava nada. O marido não fala nada, fica quieto. Até que um dia ele não suportou e falou assim para ela, olha só, meu filho, por que você não limpa a sua janela para vir direito o lençol da vizinha? Aí ela, muito sem graça, foi lá, limpou a janela e o lençol da vizinha era absolutamente limpo. Ou seja, ela criticava a vizinha por algo que era uma mulher que não se preocupava com a limpeza da sua própria casa. Mas, para falar da vizinha, era rápida. É essa a ideia de compreensão. E os Espíritos vêm nos dizer, quando trata sobre esse assunto, algo que é muito importante, algo que está acontecendo nas nossas vidas hoje em dia, voltando à nossa leitura de harmonização. Hoje nós estamos vivendo num regime de total insensatez. Palavra dos Espíritos, insensatez. Palavras minhas, quase de total insanidade. Que é não ouvir o outro. Que é não aceitar que o outro simplesmente está com uma cor de camisa diferente da minha e está tudo bem. Os Espíritos vão nos dizer que nós estamos muito rápidos para ver o mal no outro sem olhar o mal que há em nós. Como historinha contada, a pessoa tem um mal dentro dela, quer dizer, um problema, uma dificuldade, mas simplesmente ignora, porque a preferência é ver o mal do outro. E isso tem causado quantos e quantos problemas nas vidas de cada um de nós, na vida da nossa sociedade. Não ouço o outro. Porque o outro, você está de verde, eu vou dizer sim, eu acho sim, eu vou, sei lá. E eu não suporto você porque você está de verde. E você não me suporta porque eu estou com essa camisa. E nós simplesmente não conversamos, não pensamos em qualquer coisa diferente disso. Então, vejam bem, nós vemos no outro o mal. Não aceitamos o outro da forma que ele é. Não temos a compreensão das possibilidades de por que o outro é assim. Das várias e várias questões que podem fazer com que nós estejamos na situação que estamos. Vamos pensar no seguinte. Temos aqui 20, 30 pessoas. Quem de nós aqui é absolutamente igual ao outro em todas as esferas da sociedade? Igual economicamente, igual na questão cultural, na educacional, na financeira, cor de pele, religião, enfim, qual de nós é igual? Ninguém é igual a ninguém. E é muito importante, quando tratamos disso, lembrar de como Jesus lidou com isso, com as diferenças. Grandes e grandes diferenças. Por isso, no Sermão do Monte, como eu coloquei, ele fala para 3 grupos distintos. E ele transitou pelos 3 grupos distintos.
E jamais, a não ser nos momentos que ele fazia as observações e mostrava assim, ele, o perfeito, mostrava onde estavam os errados, ele agia com firmeza, mas sempre sabendo a condição do outro. Tanto que a primeira frase que Jesus faz no seu Calvário, no momento de no início da sua crucificação, é pedir ao Pai que perdoe, porque aquelas pessoas ali não sabiam o que faziam. E aquelas pessoas que Jesus estava dizendo que não sabiam o que faziam, não eram especificamente os romanos. Não era só os romanos, não era apenas os fariseus e os saduceus, não eram os juízes que o colocaram ali, não eram apenas as pessoas que estavam em volta. Não, eram todos nós. Todos nós, sem exceção. Nós estamos num mundo hoje que nós notoriamente não sabemos o que estamos fazendo. Porque no momento que eu não compreendo a minha irmã, não compreendo o meu irmão, por uma questão absolutamente material, por uma questão absolutamente temporal, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou absolutamente perdido na minha condição espiritual, na minha condição como sociedade. Porque o que eu hoje digo que é bom não tem que ruim. Aos olhos da filosofia cristã, não. Aos olhos dessa sociedade perdida. Por que essa sociedade está perdida dessa forma? Porque falta justamente a filosofia cristã. É um peso e contrapeso. Se eu não estou na lei divina, eu naturalmente vou sofrer. Se eu não cuido do meu espírito a partir da filosofia do Cristo, eu naturalmente vou ter divisões dentro do meu coração, dentro da minha mente. E aquela questão, quando eu digo que o meu outro irmão está errado, que eu vejo um mal nele, que eu vejo algo que não me agrada, eu estou sendo, antes de mais nada, aquele que faz com o outro o que não quer que faça comigo. Eu não quero que ninguém diga que eu estou errado, quero. Sou orgulhoso. Mas eu fico com a maior facilidade para dizer que o outro está dentro dessa questão do orgulho. Quando a pessoa, naturalmente, quando Jesus ensinou para não fazer, para que não faça convosco, ele está falando absolutamente dentro da filosofia do Cristo, de amar ao próximo. A questão é que nos dias de hoje, quando eu digo que eu não quero que façam comigo, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou orgulhoso. É porque dentro de mim eu tenho a plena certeza que eu tenho a verdade, que as minhas ações são as corretas, que a minha opinião, essa coisa terrível que é a opinião, é a certa. Opinião, sempre lembro, é como Platão dizia, é o vasto deserto entre o conhecimento e a ignorância. Se você não conhece, você é só ignorante, você tem opinião. Aí vai distribuindo opinião pelo mundo, tá? A condição que nós temos hoje de internet, de plataformas, disso, de aquilo. O que a gente vê nesses lugares? É um assunto, de vez em quando eu pego, dou umas olhadinhas, né, até para ver como é que está a vida, não posso me afastar das coisas naturais. A pessoa coloca ali, um troço X, uma figura qualquer. Aí vem 10 comentários embaixo, cada um com a sua verdade. Um vai criticar, o outro vai elogiar, aí o que criticou vai ganhar o elogio de outro que não falou, enfim. Daqui a pouco, lá no 30º comentário, já é uma briga, já é ofensa, já é xingamento. Não? Por quê? A questão é que eu sou muito orgulhoso e a verdade é minha. Aquela questão, voltando com Cristo. O que Jesus falou quando Pilatos perguntou o que era a verdade? Alguém sabe? Alguém lembra? O que Jesus falou? Respondeu? Não? Silêncio. Exatamente. Jesus ficou em silêncio. Por quê? Muito pouco tempo antes ele falou o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Conheceremos futuro e futuro distante, que até agora nós não conhecemos a verdade. Eu queria responder naquele momento para alguém que pergunta ele o que é verdade. Mas, retornando à questão do orgulho, nós sabemos a verdade. Quando nós vamos lá, nós
nos comentários de alguém, principalmente em rede social, ou na conversa ali de vizinhança, ou no nosso trabalho, qualquer área que nós militamos, dependendo de nós, ninguém aqui, logicamente, está nesse nível. Todos nós estamos dando saltos de qualidade espiritualmente. Mas, de regra, a pessoa fala como se fosse verdade absoluta a opinião dela. Eu acho que isso é assim e tem que ser assim, porque é verdade. Se não for assim, se você discordar, aí bota o nome de nome da pessoa, diz que é isso, diz que é aquilo, mas com a pessoa compreendeu as condições dessa pessoa que discorda de você? Então, essa ideia de compreensão é muito ligada ao orgulho. A ideia de que somos muito orgulhosos e passamos a ter a ideia de a verdade é apenas nossa. E quando temos esse orgulho, o orgulhoso erra. O orgulhoso não erra. O orgulhoso tem a sua verdade, ele não erra, todos que estão à volta vão estar equivocados, para usar uma palavra bonita, com relação a eles. Então, como é que nós podemos compreender melhor o próximo? Tratando como irmãos, agindo com caridade. A compreensão é uma forma de caridade. A troca de palavras, a conversa, o tentar entender o outro é uma caridade. A caridade não está restrita a, logicamente, extremamente necessário, a entregar uma cesta básica, roupa, um pão. Não é só isso. A caridade envolve também o cuidado, a conversa, a compreensão com relação ao outro, saber o momento certo. Às vezes nós temos a nossa volta, aqui na casa espírita, no trabalho, na família, que é estar atento ao outro. E por vezes, vejam bem, quantas vezes nós estamos aqui no centro, por exemplo, e estando harmonizados, estando atentos, vamos perceber que o irmão chegou com um olhar um pouco diferente. O irmão não chegou com aquela alegria de sempre, aquele sorriso de sempre. Qual seria a nossa obrigação dentro dessa ideia de compreensão, de caridade com o próximo? Chegue perto desse irmão, converse com ele, sem cobrança, sem exigências, mas conversar aqueles momentos em que você pode perguntar para o outro: meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Meu irmão, poxa, estou vendo que hoje você não está tão alegre quando você chega aqui. Está acontecendo alguma coisa? Você compreendeu o próximo. Compreender que nós, por mais que tenhamos esta casca, que todos nós temos e todos nós precisamos ter, imagine se todos fossem absolutamente abertos nos espaços, as dificuldades que nós teríamos, mas ter a sensibilidade que em determinado momento o outro precisa de nós. Ter essa compreensão com relação a isso. Isso é caridade. Mas não nos permitir cair na caridade orgulhosa, que aí é um contrassenso. A caridade jamais pode ter a relação com o outro. Se eu sou caridoso, se eu estou fazendo pelo outro, a primeira virtude que eu tenho que expor é a humildade. Porque os Espíritos nos ensinam que o auge da caridade é quando nós estamos fazendo a caridade, mas estes que está sendo o objetivo da nossa caridade, se percebe no mínimo como nós, como que também fazemos por nós. É a forma de chegar ao próximo, levando a caridade em qualquer nível, na mesma condição que ele, falando no mesmo tom, se colocando da mesma forma, para que não tenha constrangimento, para que não tenha situações em que este que vai fazer a caridade seja enaltecido. Acolhimento. Exatamente. Quantas e quantas vezes nós vemos, e eu já vi, provavelmente vocês já viram, ações de caridade, que mais uma vez são necessárias, são importantes, em que o que mais se ouve: nossa, fulano é maravilhoso, está me dando uma cesta básica, oh, que coisa maravilhosa. Já perceberam isso? E já perceberam que muitas das vezes dá para notar que está batendo um orgulho ali? O orgulho é
aquela coisa, o orgulho precisa de combustível. Não? Vaidade. Não? Precisa de ter aqui alguém abanando ali o carvão para que ele se infle. Infelizmente é o que está acontecendo a olhos vistos, enfim, da nossa condição. Por quê? É aquela caridade orgulhosa. Eu faço isso, estou fazendo, daqui a pouco as pessoas estão, nossa, pessoa maravilhosa, pessoa isso, pessoa aquilo, e o orgulho vem. Nessa ideia do orgulho vir, vem o contrassenso, porque caridade é algo divino. Qualidade é aquela questão. Quando eu estou fazendo caridade, eu estou fazendo com que a luz do outro, que está apagada pela questão financeira, pela questão da doença, das dificuldades sociais, se acenda. Eu tenho que trabalhar para que esta luz que está apagada pelas diversas circunstâncias da vida tenha crescimento. O que Jesus diz? Que brilha a vossa luz. Todos nós temos essa luz dentro de nós, porque somos todos criaturas divinas. Todos nós temos a consciência, na nossa consciência, gravada muito, muito firmemente, como que a ferro brasa mesmo, a lei divina. Ou seja, nós temos luz. Por isso Jesus diz, vós sois luz, vós sois o sol da terra. Somos nós que somos estes que vão fazer com que esse planeta se transforme. E dentro desse trabalho, dentro dessa luta, é extremamente importante compreender o outro, compreender a situação do outro, as questões do outro. E nesse momento em que a minha vaidade acende tanto a minha luz, mesmo no momento de caridade, eu não estou fazendo com que a luz do outro brilhe. Eu não estou compreendendo que o meu trabalho naquele momento não é para mim, não é para o meu engrandecimento, não é para o meu louvor, nada disso. É para o próximo. Fazer com que aquele próximo se sinta um pouco melhor na sua condição. E para isso, eu preciso fazer como Paulo de Tarso, quando ele vai dizer em determinado momento na carta aos Coríntios, na segunda, se não me falha a memória. Me faço menor, me faço pequeno para alcançar e salvar poucas. A preocupação de Paulo de Tarso é estar igual àqueles que ele vai tentar trazer para a igreja, para a ideia de congregação, como ele falava, aqueles que estão pequenos, mesmo que seja um, dois, não importa. O que importa é que ele agiu dentro da compreensão da ação de cada um. E ele fala sobre isso. Se você está, quando ele faz uma relação de quem já está bem na igreja, bem no entendimento, colocando aqui nos nossos termos, evoluindo espiritualmente, tenha cuidado para não constranger quem ainda não está. Se nós estamos aqui na casa espírita e temos uma pessoa que é excelente palestrante, outra pessoa que é um passista, que já praticou algumas curas, ou enfim, alguém ali que esteja numa condição melhor, orientação de Paulo de Tarso. Tenha cuidado, não se mostre dessa forma, para que aquele que está chegando agora, aquele que não sabe dar um passo, aquele que não consegue dar uma palestra, aquele que não sabe fazer uma oração, não se sinta diminuído. Não se sinta aquele que tem que olhar para o outro e falar, nossa, o fulano é um grande médico, termo terrível, assim. Fulano é um grande médico. E como nós ouvimos isso no movimento, né? Fulano de tal é um grande médico. Então, precisamos ter esses cuidados, porque isso está dentro da caridade, está dentro da ideia de compreensão com o outro. Eu não posso fazer com que o outro se sinta mal, eu não posso fazer com que o outro se coloque apequenado pelo meu grande orgulho, pela minha grande vaidade, pela minha ideia, pela minha verdade, minha grande luz. Não tem. O orgulhoso não tem luz no sentido que o Cristo colocou. A nossa luz é divina e o orgulho não é divino. O orgulho não é virtude.
Então, muitas vezes, quando eu falei, esse termo é terrível, nós olhamos uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, e já ouvi isso também, nossa, aquela pessoa parece que está iluminada. Não, é maquiagem. É fake, né? É fake. Porque a nossa luz verdadeira não eclipsa a do outro, de forma nenhuma. Quando nós estamos na luz de Cristo, ninguém vai olhar para nós e vai dizer, nossa, quanta luz. Porque ela é no coração, ela é interna. Nós podemos sentir sim, eu vou sentir a luz de cada um. Estamos aqui nessa busca de crescimento. Mas não nesse sentido de vir porque a pessoa vende isso ou vende aquilo. Isso é orgulho. E orgulho, como nós sabemos, é o pai de todos os vícios. Vaidade, mãe de todos os vícios. Temos que ter muito cuidado com isso. Então vocês podem estar perguntando, olha, mas você está dizendo que a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter isso, aquilo, temos que ter humildade, sim. Mas se realmente a pessoa está errando, o que a gente faz? Nós estamos na nossa casa espírita, a pessoa realmente está cometendo um erro, está fora dos padrões necessários para a harmonia da casa, então deixa para lá. Não. Nosso mestre vai nos ensinar, os espíritos vão confirmar isso na codificação, que se tiver um erro e algo ali, de fato, Jesus ensina de forma brilhante, ele repete o que foi colocado nas leis mosaicas. Se o nosso irmão está errando, e você sabe que está errando, tem certeza, não é uma questão de uma verdade sua e não quer saber da dele, não. Realmente o erro está acontecendo. O que Jesus nos ensina? Vá até esse irmão e converse com ele em secreto. Tente trazê-lo à luz. Tente mostrar a esse irmão que ele está numa situação que não convém a ele, principalmente. Jesus nos ensina que se ele não quiser ouvir, leve mais um irmão. Vá dois irmãos, sentem e conversem, meu irmão. Você está numa situação boa. Se os dois não forem o suficiente, esse irmão não quiser, Jesus nos ensina que traga esse irmão à Assembleia, traga esse irmão para o meio da nossa igreja, do centro, da congregação, enfim, para que tentemos trazer esse irmão de volta. E veja bem, não é no sentido de mostrar o erro pura e simplesmente para atacar alguém, não é mostrar o erro porque nós somos melhores, porque a orientação que Jesus nos traz e que os Espíritos reforçam é que nós trabalhemos dessa forma para reparar esse irmão, para trazê-lo de volta ao rebanho. Lembre-se que Jesus diz, quando um pecador se arrepende, os anjos do céu ficam em festa. Lembre-se daquela coisa que ele vai falar. Ora, se das 100 ovelhas uma se perde, quando vai buscar uma fica feliz, nesse sentido, trazer de volta, não apontar nele, não fazer crítica, não mostrar aqui, aqui todo mundo, ele está errado. Não. Porque Jesus também nos ensina isso quando ele tem a passagem ali com o fariseu e o samaritano no templo. O fariseu está lá no meio do templo, escrito, Senhor, Senhor, eu fiz, eu aconteço, eu te dei a minha oferta, já paguei meu dízimo, fiz meus sacrifícios, eu faço, eu aconteço, não sou igual que ele faz. Esse samaritano é legal, está lá sentadinho no cantinho, eu estou aqui, falando, fazendo, acontecendo. O que Jesus diz para os seus discípulos? Este já conseguiu o que queria. Este que está ali no meio gritando Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer anteriormente, nem todo aquele que gritar Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Porque quando tentar, eu vou dizer, afasta-te de mim que eu não te conheço. Mas aquele samaritano que está orando em secreto, colocando aquela condição, eu errei nisso, eu estou dessa forma, Deus me ajude, me auxilie no meu crescimento, esse está ouvindo, sendo ouvido. Porque ele não quer nada a não ser a graça divina. Aquele que está no meio do pátio gritando Senhor, Senhor, o que ele quer? Aplauso, admiração, né? Nos dias de hoje, like, né? Tem outro também que é engajamento, né? Esse que ele quer. Aquele que fica no meio
não criticando quem faz, isso é outra coisa. Tá? Mas aquele que faz para expor, aquele que faz para todo mundo ver, ele está buscando reino do céu, está buscando glória material, glória terrena. Então, é importante sim, se o erro acontecer, é da nossa obrigação, até porque quando a imperfeição, quando o erro de alguma pessoa está ferindo a ela própria e ela não quer se corrigir, mesmo que nós tentemos auxiliar, esse é um problema dela. Nós vamos lembrar que Jesus fala várias vezes: vim para muitos. Muitos. E nós vamos ver na máxima principal: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos. Por quê? Todo mundo que é chamado quer esquecer chamado. Todo mundo que é chamado ouve o chamado. Ainda tem isso também. Muitas vezes nós somos chamados e fingimos que não é com a gente. Tá? Jesus está ali falando: vai, meu filho, olha a oportunidade de fazer o bem aqui. A gente dá aquela olhadinha de lá e não vai dar muito trabalho. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, depois eu venho, depois eu faço. Por quê? Nós vamos sempre deixando oportunidade de fazer o bem. Como Paulo de Tarso nos ensina. Ele lá no Fernando 1909, ele vai falar, né? Fez isso, fez aquilo, né? Faz aquele inventário todo, inventário que às vezes dá até tristeza de ver, né? Fica complicado às vezes, mas em determinado momento ele vai dizer: verificou se perdeu a oportunidade de fazer o bem, se não deixamos passar aquele instante onde o Cristo está nos chamando. Veja o seguinte, aqui mesmo, tá? Se a gente sair daqui até aquela esquina, quantos estão necessitados de algo? Quantos estão precisando de um bem? Quantos estão precisando de alguma coisa que nós possamos dar? Olha que estamos num espaço bem razoável. Mas mesmo assim, com certeza nós vamos passar e vamos olhar que temos a oportunidade de fazer o bem de alguma forma. Por quê? Porque nós, naturalmente, nesse estágio que nós estamos de busca de crescimento espiritual, nós vamos perceber os que estão ou em busca, ou sentindo falta, ou precisando, ou em estado tão difícil que nem consegue pedir socorro. E aí entra outra questão que os Espíritos nos colocam com relação a isso. Olha, eu sei que eu tenho que compreender, eu sei que tenho que compreender aquele que está em dificuldade, mas, como eu coloquei, tem algumas pessoas que estão em dificuldades e não querem auxílio, é de cada um. Até porque nós temos uma coisa muito clara que ter em nossas mentes. Por mais que nós tenhamos ali na parte terceira do Livro dos Espíritos, importantíssima lei de sociedade, precisamos uns dos outros, e ninguém cresce sozinho. Mas, na hora de prestar contas, somos nós com Deus. Cada um no seu momento, diretamente com o Pai. Todos nós aqui estamos negociando, sim. Todos estamos dando a mão, seguindo junto, sim. Mas na hora, quem vai junto? Ninguém. Porque na sua hora você que tem que ir, na sua você que tem que ir, e na minha eu que tenho que prestar conta. O que vai falar por nós é o bem que nós fizemos. Esse vai estar conosco. O bem que nós fizemos. Que é, claro, para Deus. Ele sabe. Então, aí vamos pensar o que os Espíritos dizem das questões que são colocadas. Precisamos ser caridosos também com estes que não querem. Estes que caíram no caminho do crime. Estes que têm muita dificuldade. E os Espíritos vão nos ensinar, Jesus ensinou, que devemos amar esses inimigos, colocando a ideia de que esses criminosos, essas pessoas que estão fora da lei de Deus e da lei dos homens, são nossos irmãos, são nossos inimigos no senso natural da sociedade, mas, primeiro, são nossos irmãos. Além de serem nossos irmãos, nós temos que ter um cuidado, porque muito provavelmente nós passamos por essa condição. Porque quando Kardec pergunta aos Espíritos essa questão dos maus, vocês
já passamos pela maldade? Os Espíritos dizem a Kardec que pela maldade não. Nós passamos pela ignorância. Então, esses irmãos que nós olhamos e vemos como ignorantes, que estão no crime, que estão fora da lei de Deus, fora da lei dos homens, por ignorância, nós provavelmente já passamos por aqui. E mais, Jesus deixa muito claro, os Espíritos nos vêm trazer essa lembrança, que se nós agirmos de forma diferente, mais culpados somos nós que eles. Se eu não amo o inimigo, se eu não sou caridoso com os criminosos, se eu não tento entender a condição dele, compreender este, nós somos piores. Por quê? Porque nós sabemos, nós conhecemos a lei de Deus, nós conhecemos a filosofia do Cristo, nós conhecemos a codificação espírita, nós temos vários livros que nos auxiliam com mensagens, com orientações, livros sérios, corretos, doutrinários, que nos auxiliam. E se mesmo assim nós não conseguimos compreender o outro, quem é mais culpado? Quem vai, como Jesus coloca várias vezes, ser colocado para fora onde há choro e ranger de dentes? Aquele que é ignorante, ou quem sabe, quem conhece, mas não consegue exercitar o que é. Por isso Jesus vai dizer várias vezes a questão da hipocrisia. Essa hipocrisia que cada vez mais campeia no nosso mundo. Por quê? O que Jesus fala? Eu falei lá no início, na passagem lá no capítulo 7, hipócritas. Vocês estão vendo o mundo do outro, mas não vê o de vocês. E é importantíssimo nós termos cuidado com a hipocrisia. É muito importante nós termos cuidado com a hipocrisia. Porque hoje, no mundo de hoje, com as situações que nós vemos, é uma total e completa hipocrisia de tudo quanto é lado. Porque o que mais vemos é aquela coisa: nossa, o fulano ali está fazendo isso, então ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. No dia seguinte está fazendo a mesma coisa. Aliás, no dia anterior fez a mesma coisa. Mas como é o outro que está fazendo, e principalmente se eu tiver plateia, aí eu vou falar que o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo outro. Por quê? Porque é diferente de mim. Aí pensemos no Cristo. Quando Cristo tratou alguém com diferença, alguém que é diferente ali socialmente, que é diferente culturalmente, que é diferente de fé, e Jesus tratou com diferença. Nenhuma vez. Vejam, Jesus teve que lidar com o centurião romano, é uma coisa. E o que ele diz ao centurião romano? Conversou com ele. E ainda no final diz: em todo Israel nunca viu a fé igual a essa. Ele vai lidar com uma mulher assim felícia, que vai, de certa forma, desafiar o mestre. Não um desafio arrogante, não. Um desafio de fé. Porque quando Jesus diz que ele vai curar a filha dela, o que ela diz? Até os cachorrinhos podem comer o que sobra da migalha da mesa. Uma passagem muito mal entendida, às vezes, mas claro no sentido quando nós entendemos. Naquela época, os gentios, essa mulher era gentíssima, felícia, eram chamados pelos judeus de cachorrinhos, de cachorros, pela total distância dos judeus e dos gentios. Aí era um termo pejorativo. E o que ela diz para o mestre? Nós podemos sim, nós cachorrinhos podemos ficar embaixo dessa mesa, porque o banquete divino é tão grande que nós podemos também nos alimentar dele. O que Jesus faz? Para uma estrangeira, graça. Quando vai lá para Gadara, e está lá um endemoniado, e cidade diferente, né, gente? É pior que gentil no sentido social, porque era uma Decápolis, né? Das 10 cidades ricas, grandes, poderosas. O que Jesus diz a ele? Quando ele cura o homem, e esse homem fica tão grato pela cura que vai dizer a Jesus: vou te seguir. E Jesus diz o que para ele? Não, fica aqui. O primeiro grande apóstolo, digamos assim, muito entre aspas, cara, o primeiro grande divulgador do Cristo foi esse homem.
fora de Canaã, da Decápolis, esse homem sai a dizer a graça que Deus fez a ele. Por quê? Porque Jesus não tratava com diferença. Porque Jesus não corrigia. E aí eu fico pensando, olhamos para dentro de cada um de nós. Jesus não tratava com diferença. Perfeito. Nós, mundo de provas e expiações. Se a pessoa não for do mesmo time que eu, está errado. Se não for se for da mesma escola de samba que eu, está errado. Se não for do mesmo partido que eu, está errado. Está todo mundo errado. Né? Só eu estou certo. E aí eu passo a tratar essas pessoas com desdém, com desrespeito, com ofensa. Isso é cristão. Nós podemos, sinceramente, entrar dentro de um centro espírita, entrar numa igreja, numa assembleia, numa igreja pentecostal, episcopal, não importa, num centro de urbano, de não importa, aonde nós estejamos buscando o crescimento espiritual, sendo cristão. E agir dessa forma, e de forma tão natural, que as pessoas falam do outro com uma naturalidade, assim como se estivesse dizendo que, nossa, que pessoa bonita. Não, está descascando a honra moral do outro. Por quê? Nada. Eu lembro desses momentos mais passados, de alguns anos atrás, ainda na efervescência dessa coisa maluca de nós contra eles, dois amigos antigos meus me pararam, passaram, não se falavam mais. Tudo porque ele botou lá na internet, tal, o outro falou aquilo, o outro falou aquilo, não se falavam mais. Aí, como graças a Deus, não tem essa insensatez que os espíritos colocam aqui, falar dos espíritos da mente, evangelho segundo o espiritismo. Tá? Eu fui conversar com um, como eu não briguei com ninguém, fui conversar com um. Nosso amigo, nós éramos amigos e tal. Não fala com aquele isso, com aquele aquilo. Mas tá bom. Aí passa um tempinho lá no outro. Poxa, nós éramos amigos, nós somos amigos desde muito tempo. Não fala com aquele isso, com aquele aquilo. Tá bom. O mais divertido dessa história, eu não consegui fazer reconciliação. O mais divertido da história para mim foi que um chegou, acho que vocês sabem, vocês não entendem. Um disse que o outro era uma coisa, o outro disse que era outra coisa. Nenhum dos dois, e eu sei que eu conheço os dois, sabem do que estava xingando o outro. Estava dizendo que é colocado aí à vontade, todo mundo diz. Mas saber de fato, não sabe. Então, como é que a gente vive numa sociedade assim? A gente não compreende o outro e ofende o outro com palavras que você nem entende. Simplesmente repete como um papagaio, como alguém que é pura e simplesmente adestrado. Por isso os Espíritos colocam, vivemos numa insensatez. Total insensatez. Posso discordar de você? Claro que posso. Ninguém tem que concordar com ninguém. Eu sempre brigo com os amigos que eu gosto mais de conversar com quem discorda de mim. Porque eu aprendo, cresço, posso discutir mais. É ótimo bater papo com os amigos, a gente concorda com tudo, maravilhoso. Mas não dá uma coisa legal a gente sentar e discutir mesmo o assunto com diferenças, contrapontos, teses e antíteses, mas com detalhe, com honestidade intelectual, com educação, com respeito, principalmente com honestidade intelectual. Porque não basta dizer, vamos começar, eu concordo, mas não, coloca as coisas de forma clara, aberta, honesta. Da mesma forma que o Cristo conversou com todos. Exemplo, Sermão do Monte, ele fala para os mais pobres, para os ricos e para os poderosos. Circulou em todos os meios. Estava com os muito pobres, com os miseráveis, com os distraídos, transitou, entrou na casa de muito rico, entrou na casa de muito poderoso, comia, sentava-se e se relacionava com todas as faixas. Muito por isso que é criticado. Ora, come com publicanos, come com prostitutas, come com
doentes? Sim. Sim, porque somos todos iguais. As nossas diferenças não podem estar atreladas a uma verdade que seja apenas minha, então somente minha, e isso seja um ponto final no pensamento humano. Imagina, se os cientistas do passado trouxessem as suas verdades e fosse nada mudasse. Aquela relação bem interessante, Newton e Einstein. Imagina se fosse só a ciência de Newton. Incrível, fantástico. Imagina se ficasse só naquilo, onde nós estaríamos? Mas veio Einstein, trouxe, expandiu, modificou, criticou, colocou ali o que estava certo, o que estava errado, onde nós estamos. E foi uma coisa tão grande que o próprio Einstein pensou que estava errado. Ele chegou ao ponto de falar, não, está errado, não é possível. Ele reescreve tudo, ele faz textos, e cálculos, e cálculos, e cálculos, porque era tão díspare, tão avante, que o próprio gênio pensou que estava errado. Mas, em nenhum momento, percebe-se ele falando que o outro estava errado. Ele era maior, não. Ele só fez cálculo e percebeu as suas teorias, que foram confirmadas há 100 anos depois. São os homens de gênio que passam por nós. Então, é muito necessário estarmos nesse contexto, porque isso tudo vai estar seguindo como um riacho para desembocar no grande lago, fresco, harmonioso, salutar do perdão. Precisamos compreender o próximo para podermos exercitar o belíssimo perdão 70 vezes 70. Não é aquela coisa, conversei com fulano, ele tá bom, mas tudo bem, deixa pra lá, não quero mais ver, não quero mais saber. Não, isso não é perdão. Perdoei, mas não esqueça, isso não é perdão. Perdão cristão, perdão de verdade, é o apagamento. Vamos esquecer? Claro que não. Vamos chamar para tomar café na nossa cara todos os dias? Claro que não. Jesus não disse isso, não, em momento nenhum. Ele diz para amar os inimigos e orar por eles, não ter maus pensamentos para com ele. Ele não diz que tem que andar do lado, porque nós sabemos que no nosso nível espiritual não dá. Então precisamos perdoar de fato, deixar aquilo de lado, como que apagar mesmo. A marca fica, óbvio que fica, mas não nos permitir em nenhum momento ter nenhum pensamento mal contra o outro, em nenhum momento ter nenhum resquício do que aconteceu. Porque, imagine, perdoou, esqueci, mas vira e mexe, você, poxa, mas fulano fez isso comigo, né? Poxa, estou nessa situação agora porque o fulano fez aquilo comigo. Você não perdoou. Você ainda está preso ao que aconteceu, está preso a essa pessoa e naturalmente tudo vai ficar acontecendo recorrente na sua vida. Não se livrou. Tem histórias belíssimas nos livros que nós temos sobre essa questão. Uma muito interessante, contando rapidinho, para que estamos no nosso final, de dois espíritos que têm muita dificuldade, tiveram muita dificuldade numa determinada encarnação, e passa um outro, um deles percebe-se, perdoa o outro, espiritualmente ele vai, são outras esferas. O outro não perdoou, até que em determinado momento ele para, fala, não, eu preciso recuperar isso, preciso reparar, não posso ficar assim, quer o seu crescimento espiritual e pede na reencarnação dele, no plano reencarnatório, poxa, eu quero voltar com meu irmão para que eu possa perdoá-lo, para que ele possa me perdoar, para que eu possa seguir em frente. O que os espíritos dizem para ele? Agora não dá, porque ele já foi. A esfera que ele está agora você não vai conseguir chegar. Então ele teve que ficar ali, seguindo a história, trabalhando, até ter condição de estar minimamente na esfera desse amigo, espírito amigo, para que ele pudesse ali buscar o perdão e buscar a sua recuperação. Por quê? Não ouviu Cristo. O que Jesus diz? Antes de levar a sua oferta ao altar, volte rápido e se recupere-se, reconcilie com seu irmão, porque senão vai ser levado a juízo, a prisão. Então, é compreensão, é compreender a condição do outro.
Eu só perdoo se eu compreender. Tá? Se eu não compreendo, eu tenho condição de perdoar alguém? Não compreendo, não entendo, não quero saber, não quero ouvir. O fulano é isso e acabou. Eu não quero saber por que ele fez, a condição, a dificuldade. Não. Eu quero saber que ele, aos meus olhos, agiu errado. Eu não perdoo, não quero saber, não compreendo. Pronto. Eu vou para onde assim, espiritualmente? Vou ficar estagnado nesse mundo de provas e expiações? Eu tenho certeza que quando nós paramos e pensamos, muita gente pensa, nossa, viver é tão bom, né? Viver nesse mundo é tão bom, atualmente, quanta coisa boa no nosso mundo. Mas quando nós paramos e pensamos direitinho, dava vontade de sair daqui muito rapidamente. Muito rápido. E só precisamos de poucas coisas. Palavras dos Espíritos, perguntas, acho que é 914. E Kardec vai falar o que nós precisamos. Acho que é 914, 915, por aí. O que nós precisamos para nos tornar não somente bem, estar melhorando espiritualmente? O que nós temos que fazer? Tá? Fazer uma paráfrase. Os Espíritos vão dizer, olha só, Kardec, o que vocês precisam fazer para melhorar é muito pouco. É um esforço mínimo que vocês precisam fazer. O problema é que vocês não têm vontade. Vejam bem, os Espíritos dizem a Kardec que para nós nos transformarmos, o esforço é mínimo. Mas nós não temos nem a mínima vontade de fazer. Como ele diz, poucos de vocês têm essa vontade. Então, é algo para nós pensar. Compreender o outro custa alguma coisa. É difícil. Sentar e conversar é difícil? Acho que não. É esse esforço mínimo que os Espíritos nos demandam. Se esforcemos. Não gosto. Tem um monte de coisa que eu não gosto por aí. Mas eu fiz um esforço muito grande para não entrar nessa contenda. Às vezes eu ligo a televisão, a internet, tem situações que eu olho e falo, meu Deus do céu, isso é. Mas aí daqui a pouco bate o sino, né? Não, não pode. Tem algumas coisas que, meu Deus do céu, você sabe muito bem que tem coisas que a gente não acredita que as pessoas fazem, que as pessoas agem dessa forma. Mas como eu falei, é conta de cada um. Em determinado momento ele vai ter que prestar essa conta. Não para a justiça dos homens, porque a justiça dos homens já existe. Mas a de Deus não falha. De espírito nenhum. E com o mesmo peso que ele diz respeito à justiça do homem, naturalmente respeitando a justiça de Deus, sabemos que eles vão receber, lembrando mais uma vez, que Jesus diz, choro no dia de Deus. Então, queridos, tenhamos compreensão com o próximo, parcimônia, tranquilidade, harmonia, paz do coração, para fazer esse esforço mínimo, compreender o nosso irmão, entender as situações que ele vive, o que ele faz, o entorno, para que cada vez mais possamos ter a oportunidade que as pessoas nos compreendam também no momento das nossas falhas. Lembrando que eu falei, faltei várias vezes, nós não somos perfeitos. Por mais que o nosso orgulho nos mostre dessa forma, nós estamos no mundo de novas expressões. Os raros que vieram em missão, eu acho que eu não estou na lista. Então, eu tenho que compreender o próximo na esperança que a graça de Deus faça com que o próximo também me compreenda. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos. Obrigada.